mais um Sala de Concurso. E agora com o professor Andrezão, professor Disseu, professor Zé. Até o professor Zé tinha ido na outra sala, não sabia que nós já estávamos com sala nova. Zé, esses estúdios do CETEC, né? Não, você quer dizer, a gente bolou uma nova visão, tá? Digamos assim, passando para o nosso pessoal que gosta do sala, que nós temos uma sala realmente, porque essa aqui é a sala de professores. Então a gente pegou assim, sala, e ficou o ambiente. O ambiente, para a gente sair daquele estúdio, sabe? Nós estamos dentro de um estúdio antes. Zé, como sempre a gente não tem programação, a gente não tem pauta, tá? Mas existe uma pauta que está aí, que é a prova do Banrisul, né? Tem prova? Prova do Banrisul. E o Zé estava em aula até agora, e eu peguei assim um resto de conversa ali, às vezes aí, senhor, que o Zé falava sobre tabela. E eu vi ali as gurias na volta dele, né? E ele até dizendo, não, é o seguinte, inclusive até eu me proponho aí, vou fazer alguma coisa, né? Olhou para mim assim, ô Paulo, e eu convidando ele para vir para cá para gravar, né? Para gravar essa edição. E ele disse, uau, 1 quilo de alimento perecível, a gente olha um líquido ali, sem custo, sem nada, essa questão da tabela que eu acho que... História dessa tabela, Zé, que a gente pode também falar para quem vai fazer a prova. São as tabelas financeiras. E esse professor, ele tem o professor Dalzotto, porque a banca são dois. É o Heredia, que é raciocínio lógico, e o Dalzotto, que é financeira, que tem as tabelas financeiras. Foi ele que fez a prova de 2005. Em 2005 ele colocou as mesmas tabelas que ele colocou, por exemplo, nas provas da prefeitura, que ele fez para a banca... Foi para outra banca, mas foi ele que fez, né? O nome da banca... Fundatec? Não foi a Fundatec, é a Fundação do Ministério Público, foi uma coisa assim. É FMP mesmo? Uma prova da prefeitura para contador, caiu as tabelas, né? Tabela E as mesmas tabelas, né? Nós aqui, a gente trabalhou com 6, né? Mas ele pega as que nós aqui no nosso livro temos a 1, a 2 e a 5 e a 6, ele trabalhou com essas 4. E sistematicamente ele trabalha com essas 4. Né? Isso facilita para o aluno, mas quando a gente passa por um programa extenso que nem esse, a gente faz os exemplos e apesar das aulas filmadas, e a gente compreende que os alunos trabalham, têm família, né? Eles querem que o próprio professor revise, não adianta dizer, olha de novo, porque olha que eu fiz um de cada tipo, olha que eu fiz as tabelas. E a chance de que seja só isso, ou seja, que isso facilita bastante, por isso que eu digo, quanto mais ali na financeira, quanto mais complica, quanto mais complexo vai ficando, mais vai aparecendo tabelas para quem não precisa entrar nos detalhes da conta mesmo. Então termina que é tudo conta de multiplicar. Fica como se fosse A igual a B vezes C. Então eles dão o A, o B e o C. Desses 3 eles dão 2 e perde 1. Sendo que esse 1 pode ser um dado da tabela. Sim. Que aí eles dão a ponta da tabela. Se eles dão a taxa, tu acha esse valor e acha o número de vezes das prestações, enfim. Ou se eles dão o número de prestações, tu acha esse fator que tu obtém dividindo, fazendo uma continha dividir ali, e vai e descobre qual é o percentual. Então fica extremamente simples, desde que eles saibam usar a tabela, que mais é falta de segurança, porque fazendo 4, 5, 6, 7 vezes, coisa que o professor em aula não consegue, ele faz um exemplo, depois já vai fazendo. Por exemplo, eu dou com entrada, sem entrada, com prazo para pagar a primeira. Então, claro, como a gente tem que fazer vários problemas, terminando, mesmo fazendo 10, 15 problemas, para o aluno, na cabeça dele, parece pouco, né? Mas é algo extremamente fácil, né? E fácil para o professor. É muito fácil para o professor, é uma dica muito fácil de dar e que pode ser dada um dia antes, porque aí as meninas lembraram, eu disse, vocês vão cansar no sábado, que é quando eu queria o tempo. Não, mas acontece que a prova é domingo de tarde. Então, perfeitamente você poderia, sim, né? Conforme depois a gente vai confirmar e fazer o público saber, mas eles conseguem fazer, eu acho que umas 4 ou 5 questões só com essa última aulão de sábado. Eu acho que umas 4, né? E essa angústia, então, eu te contava que eu verifiquei aqui na volta do CETEC, estão praticamente todos os cursos, né?
E os alunos eu me encontro onde eu vou na sorveteria, tem alunos, porque eles conhecem a gente. Claro. E então tinha 4 alunos da Coirban aí, né, que eles também tinham a mesma coisa que nós também tem, que é essa tal de tabela. Então não é que o professor X ou Y não trabalhou, eles pensam assim, não, nós trabalhamos pouco, não, tem certeza que vocês trabalharam, mas que vocês têm essa sensação, né. E só para complementar, falando na sala de concurso, também na conversa, diz uma guria, eu assisto sempre a sala de concurso. Eu vou e boto os foninhos e assisto, não perco nenhuma. Um tremendo feedback. Legal. Eu não pensava que fosse assim. Não, é o prazer dela. E ela bota os foninhos para escutar. Então, e depois ela não queria ir embora, porque aí fica aquela coisa, né? Aquela afinidade que a gente se conhece. Então, um alô pro pessoal aí que nos ouve, e quando nos encontra na rua, com o maior prazer, nos chame, porque se eu não conheço, eu não conheço visualmente, mas de alma já nos conhecemos. É isso aí. Interessante. Já o português, o último português do Banrisul, não foi feito pela mesma pessoa que fará agora. Então não dá para se basear na última prova. Em 2005 também não foi? Também não. É porque esse foi de 2005. A da Polícia Civil, sim. A mesma pessoa que fez a prova da Polícia Civil vai fazer agora a prova do Banrisul, né? Ela faz a maioria das provas do Banrisul. A maior parte é ela que faz. Tem um estilo muito tradicional ali, aquelas questões passando para o plural, quantas outras mudariam, que sempre aparece, pontuação, perguntando por quê, se é aposto, se é evocativo, gramatical, né? Uma prova bem gramatical, mas tranquila em relação à interpretação, que as pessoas têm medo hoje em dia da interpretação. Sim. Tá no texto, não é aquela interpretação subjetiva. Capciosa. Não, uma interpretação mais objetiva, né? Mas bem boa. As últimas provas ali que ela fez, não há reclamações. Não posso falar, foi uma prova ruim, foi mal feita, não. Bem tranquilo, mas não. Questões de português? 15 questões. 15 questões. 15 questões. A outra foram 20 questões. Tinha que fazer 10, muitos não conseguiram fazer 10, né? Na última prova. Sim, a dificuldade estava na prova. Mas não dá para se basear pela última prova, porque o estilo não vai ser o mesmo. É um estilo um pouco diferente agora. E esse estilo seria mais estilo colégio, mais estilo vestibular? Porque às vezes... Mais estilo vestibular mesmo, né? Hoje nós temos o seguinte, no Rio Grande do Sul há uma prova que em todas as bancas se baseia, a URGS. Essa questão que eu citei agora, passando uma palavra para o plural, quantas mudaria, é uma questão da URGS. Né? Aquelas questões de acentuação comparando regras, a palavra máquina recebe acento pela mesma regra de árvore, uma questão da URGS. Então, as nossas bancas gaúchas provêm da URGS. É o estilo que eu tenho falado de também. Texto numerado, por exemplo, o CESP a numeração é 1, 5, 10. FCC nem tem numeração no texto. A URGS numera texto, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, e todas as bancas gaúchas numeram 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é vestibular. É vestibular. Nosso padrão de prova no Rio Grande do Sul, Fundatec, FAURGS, FDRH, é o padrão URGS. Não estou falando assim a dificuldade, mas o modelo é vestibular. Aliás, em 2001, a prova do Banrisul foi a FAURGS. 2001? Quer dizer que então, isso significa que gira, gravita, né? E os professores às vezes são comuns. Muitas vezes durante esta coisa eu lembrava disso. Olha que a URGS, FAURGS, quer dizer quase que FDRH. Eu tive essa mesma... A gente tem, o nosso pensamento vai muito nas bancas gaúchas portuguesas em relação à URGS, né? Muitos ali, modelo é a URGS. E aí para o concurseiro eu acrescentaria mais alguma coisa, né? A URGS, por que parece, é filhote da UFCC. Porque toda a década de 70 o vestibular da URGS era feita pela Fundação Carlos Chagas. Então quando a URGS assumiu o vestibular, os primeiros 2, 3 anos eles fizeram muitas questões repetidas porque eles ainda não tinham aquele jeito de fazer, né? Mas prevaleceu aquela questão bem elaborada, que não tem essa maldade, sim, é bem feito. Então também um concurseiro que estuda para a FCC também estará dentro desse padrão aí, que serve para tudo aquilo e mais essas do FDRH. Se fala muito, né, no curso do Banrisul, em geral de bancos, de conhecimentos bancários como uma matéria, digamos, núcleo. Sim. Mas eu vejo assim, eu enxergo conhecimentos bancários como uma matéria que tu consegue trabalhar nela, porque já existe em cada concurseiro
um pouco de informação do dia a dia de ouvir, né, sobre conhecimentos bancários. Então, na verdade, ele vem e aprimora, especificamente de acordo com o edital, essa disciplina de conhecimentos bancários. Não estou, digamos assim, diminuindo, não, o Cid Roberto está nos assistindo agora, existem professores de conhecimento bancário por todo o Brasil talvez nos assistindo. Eu não quero dizer que a matéria é difícil de ser, digamos assim, tratada ou fácil de ser tratada. Agora, para vocês dois, que tem matéria nesse concurso do Banrisul, que vai acontecer nesse final de semana, eu vejo que português tu tem que saber. Sim. E a informação que tu tens é de treinamento anterior, correto? Que tu acaba consolidando com a preparação agora para aquele tipo de banca, aquele tipo de prova. Eu não vejo diferente na matemática, não vejo diferente, porque matemática ou tu tem base ou tu não tem base, correto? Ou tu vem conhecendo ou não vem conhecendo. Em cima disso eu perguntaria assim, vocês ousariam dizer para o aluno, se tratando de uma prova que vai exigir tempo para fazer em duas matérias que eu denoto de tamanha importância, quase que semelhantes, começar por português ou começar por matemática? Ou eu sempre digo assim, ó... Quanto ao cansaço durante a prova. Eu tenho uma teoria, né? Eu digo assim, ó, tem que começar por aquilo que sabe mais. Psicologicamente, tu cresce na prova. Vou começar assim, ó. Imagina se começa por português, não sei. Tu vai diminuindo, vai murchando, né? Então, para mim, assim, ó, começa, não tem redação. Quando tem redação, sempre aconselho dar uma olhada na redação antes, né? Mas como não tem redação, o ponto de vista é que começa pela matéria que sabe mais. Mas deixar o português para o final, ou a matemática para o final, complica, porque o cara chega cansado, e ler aquele baita texto de página inteira e voltando todo momento, fazendo contas, eu acho que complica deixar para o final. Tá? Digo assim, ó, não precisa começar com português, mas não deixa para o final. É a dica que eu sempre dou. Não sei o Zé. Não, eu mais ou menos, eu aconselharia começar pelo português. E deixaria conhecimentos bancários para o fim. Não por ter menos importância, mas como não vai... Se fosse uma prova CESP cansativa, assim, né, na interpretação, tudo bem. Mas como o conhecimento bancário, ou ele sabe ou ele não sabe, quase é como deixar para a geografia para o final e história. Tu não precisa tanta energia e concentração, porque ali aquele cara, ali já é o chão dele. Então ali é onde ele vai gastar menos energia e ele vai ter prazer, inclusive, em fazer, talvez, provavelmente, conhecimento bancário. Então aquela prova mais que ele está mais afim mesmo, vai deixando para o fim, com o cuidado de não perder demasiado tempo, nem em português e nem em matemática. Viu que vai perder tempo, passa e não esquece de voltar. As questões não são um problema de orgulho, ou seja, não, porque eu vou fazer essa questão, vai deixar de fazer quantas? Muitas vezes eu digo assim, nós temos que, em vez de Fórmula 1, ser um rally, onde tu tem que usar a inteligência para moldar. Vai demorar, então nem faz, mas é a minha matéria, não faz, porque por uma minha tu vai deixar de fazer várias, 2, 3 informáticas, aqui. Então a matemática ela tem que ter esse cuidado também na hora que faz, que na interpretação. Eu acho que para mim o que mais cansa é a interpretação de enunciados no português e a matemática. Pois é, uma vez tu falou isso e eu achei assim, para quem está de fora, né? Porque sim, claro. Minha área é de direito. Aí uma vez tu falou, eu fiquei assim pensando sobre isso, tu me dissesse assim, uma coisa mais ou menos assim, tu me corrige. O camarada que consegue fazer uma interpretação legal em português, consegue dominar o português, ele tem matemática meio caminho andado, porque é isso mesmo? Matemática e tudo, né? Direito, sim, totalmente. Hoje em dia não se concebe nenhuma matéria sem o português. Antigamente eles atropelavam, inclusive, o português. Davam que subentendido. Agora mesmo estava pegando uma questão de 2005, que, se eu não me engano, ela foi anulada, porque ele não disse quando pagou a primeira. Mas subentende que é um mês após a compra, mas hoje em dia não se admite subentender, que é nenhum contrato, não está no contrato, dá margem para qualquer coisa. Então hoje em dia, com essa interdisciplinaridade, é essencial o português, né? E inclusive eu aproveito para não me esquecer de dizer para os alunos, né, que eles têm que ler com calma. Outro dia uma menina pediu socorro aí, e eu marquei um horário extra aí para mim. E ela lia a questão e na hora H ela pulava porque ela achava que já tinha lido tudo. Eu digo, lê de novo. E ela pulava e na última hora ela pulava. Ela pulava como pulava uma poça d'água.
lá pela quinta vez que estamos ouvindo, mas ela sabe que foi assim, né? Lê de novo, filho. E lá ela se deu conta que então, isso aqui que eu digo para eles, só de vocês lerem o enunciado com toda a concentração, a pontuação deles em relação a eles mesmos já na própria prova de domingo, não sei quanto ele sabe hoje, mas se ele ler no domingo com toda a atenção o enunciado, sem pular nenhum pontinho, nem vírgula, ele vai aumentar em 30% a sua pontuação. Só por ler com atenção a pergunta. Claro, mas a gente tem, não em relação ao concurseiro, mas em relação ao Brasil, 38% dos formados em ensino superior, não conseguem interpretar um simples bilhete ou escrever um bilhete que não podem comparecer a um churrasco dando uma justificativa só. 38% dos formados. Então a dificuldade de leitura e interpretação é muito forte. Não consegue ler, ou colocar, faz um bilhete, diz o seguinte, que não vai ao churrasco pois minha mãe está doente, ponto. Dos formados, não conseguem. Então há uma dificuldade tremenda em relação ao português, em relação a tudo, na verdade, né? Eu digo assim, que ser leitor no Brasil hoje seria ler 2 textos mais ou menos por dia, 2 textos ali de 5 minutos, já seria leitor, e poucos leem 2 textos, né? A gente tem hoje pesquisas que mostram que a capacidade de concentração é cada vez menor, e hoje uma das culpas é a internet, né? É tudo muito sucinto. Hoje, um vídeo, quando o cara vai pegar um vídeo, a primeira coisa que ele faz é ver quantos minutos tem o vídeo. Se tiver 5 minutos, eu já não vou olhar. É muito tempo. Verdade. Tem que ser 1 minuto ali e era isso. Ou ele olha 15 segundos e se não perdeu a atenção, já e vai embora. Vai embora. Então isso aí, Zé, o cara não tem paciência para ler o enunciado. Ele lê o início, é isso aqui. Foi exatamente o que tu falou agora. Verdade, isso é verdade. Eu lembro do Vinícius, o Vinícius Wagner, que tem uma empresa de vídeos, e eu contratei os serviços dele para fazer um vídeo de um aniversário. Aí quando ele me apresentou o produto, né, eu disse para ele, vem cá, cara, mas fazer que vídeo curtinho é esse? Eu estava acostumado com aqueles vídeos de aniversário, corria, sabe? Botava a frente ali. Pra tu ver com gosto pensando que os outros vão ter o mesmo prazer. Vinha com balde de pipoca, assim. A gente gostava de ver aqueles vídeos, tu via detalhes, tu via uma série de coisas. Nossa. Aí ele assim, Paulo, seguinte, tu não pode passar de 1, 2 minutos no máximo. Tá? Olha aqui, não posso estourar assim, estourando todos os tempos em 5 minutos, estourando todos os tempos máximos, exagerados, né? Bom, Gabriel, né? Gabriel tá aqui, tá na câmera ali, o Gabriel é produtor, o Gabriel sempre fala isso nos nossos, a gente vai fazer uma mensagem para um aluno, alguma coisa. Realmente, o que tu falasse, o pessoal não tem saco de assistir, os tempos mudaram, né? As dicas, né? Não, é que o estudo sempre foi, tanto que ali, quando começou ali, por exemplo, havia esse concurso lá em Brasília, que começou a filmar, aquele estúdio cinematográfico que eles montaram lá, as aulas deles eram de 7 minutos, mas que tinha um estudo que o ser humano... O que eles não contavam é que a gente ia conseguir dizer para o aluno, pausa o vídeo e responde na página 23 do exercício 7. Então, com isso aí, nós driblamos as estatísticas dos doutores, né? E hoje eles dizem às vezes, Tchê, Zé, para de dar aula porque eu não consigo, não estou nem jantando, eu não consigo desligar. Eles conseguiram entrar numa sintonia que eles aguentam horas e horas e horas e horas, e um pouco é por essa nossa mudança, mas só porque eles já sabem o produto. Mas para chamar a atenção, se eu dou uma dica agora de 5 minutos, que eu disse que eu não vou assistir. Eu noto porque eu faço umas tremendas explicações aí, meia hora. Mas dá boa repercussão porque eu coloco em várias mídias, mas assim, o aluno ele não assiste muito, e às vezes eu me surpreendo que ele depois me pergunta, os outros que poderiam ter assistido, esse cara nem viu o vídeo. Sim. O Zé falou em jantar, me lembro de uma coisa, eu sei que tu conversa com as turmas presenciais, explicando para o pessoal o que eles podem comer, devem comer, né? A prova do professor é de tarde, certo? Tem almoço antes da prova. É complicado, né? Dá um churrasco, churrasco. Se for cedo, você vai ter que botar carne cedo, né? Uma rabada com batata. Não, a gente fala brincando, mas uma
uma vez eu perguntei para uma aluna, depois de uma prova, assim, tinha passado a prova na semana seguinte, eu encontrei ela aqui no CETEC, e aí eu perguntei para ela assim, como é que foi na prova no final de semana? Ela disse, não estava muito bem, eu acho que não estava legal. Claro, eu fiquei pensando no nervosismo, a pessoa fica nervosa, um dia de prova, aí ela complementou assim, eu comi um X sábado de noite, e eu acho que aquilo não me assentou muito bem. Mas como é que a pessoa vai comer um X sábado de noite tendo que levantar cedo no outro dia de manhã? Isso é uma dica boa que o Paulo está perguntando. X sábado de noite não, então. Não, comer X, comer coisa. Claro, não, a pessoa pode sim, pode comer uma rabada. Uma rabada com batata. Rabada pode comer com batata doce, até se quiser comer. Agora, se a pessoa estiver acostumada a comer rabada com batata, ou se estiver acostumada a comer X, porque o grande problema dessas datas assim importantes, dia de prova, né? Toda a preparação combina ali com o dia da prova, com o momento da prova. É que as pessoas pensam, é o grande dia, e aí mudam a rotina. Porque o cara que está acostumado a comer, levantar de manhã, tomar uma xícara de café preto, comer um pão, uma torrada, um pão seco, e faz aquilo todos os dias, aí no dia da prova ele quer inventar. Não, porque é um dia importante, daí ele faz um café da manhã com mamão, aí tem fruta, tem maçã, banana, tem geleia, compota. Já está gastando o salário do bolso. Não, exatamente. O cara parece estar sabe aquele café da manhã de hotel. O que isso acontece? A pessoa come bem, fica com medo de passar fome, mas come alguma coisa diferente do que ela está acostumada a comer. E o estômago, o intestino, e a barriga. Vai reagir. Não sabe que é o dia da prova. Não sabe, vai reagir. E dá problema. Então, a pessoa pode comer, se estiver acostumada a comer, come normal. Claro, a diferença é ter que comer mais cedo, né? Tem toda uma logística aí envolvida, porque tem que comer mais cedo, tem que ter o tempo para chegar lá 1 hora antes, né? Chegar meio-dia, dependendo do horário, para almoçar 10 da manhã. Tem que tomar um lanchinho para comer naquele momento de espera. Pode levar, né? Aquelas barrinhas, cereais, pode? Poder pode. É que daí vale muito também dos fiscais. Tem uns que deixam comer, outros não deixam comer. Porque não se consegue em prova nenhuma. É impressionante, cara. Um procedimento uniforme de todos os fiscais. É impressionante. Mesmo havendo uma regra, conforme o fiscal, aquela sala ali, vai haver alguma coisa diferente da regra, não a ponto de gerar uma possibilidade de um pedido futuro, de constar em ata para anular o concurso, alguma coisa desse tipo, mas assim, procedimentos pequenos, né, mas desiguais, na medida em que são aplicadas as provas pela mesma banca, no mesmo momento, pelo instante, né, de uma escola para outra, conforme a pessoa, o comportamento que ele assume na sala como fiscal. Porque tem fiscal que não está nem aí. Nem está nem aí. E tem os outros que vieram... São fiscais de verdade, eu sou fiscal. Grau de tolerância, às vezes horário por Quem tinha que estava lá no último estava muito organizado, né? Nós fomos naquele concurso do TRT, né? Sim. O cara ajudou até a carregar até o último minuto, tiveram sensibilidade, não sei como é que foi ali, aí só ali fecharam a sineta para todo mundo, foi uma coisa que eles cuidaram, se faltava um passo, eles deram um jeitinho e aí deram o apito, foi uma coisa bacana, porque... quando o cara é aquele rigoroso, né, ele é muito bacana, mas né, aí já faz aquela choradeira que depois sai na televisão. Sim. Uma dica também que eu até, aproveitando essas dicas que o Dirceu passou, nós falei agora há pouco sobre a questão de anulação de concurso. Todo concurseiro que vê alguma coisa presenciar, ou ter sido ele ou pessoa na volta, digamos assim, envolvida com uma situação que ele acha que não é certa, ele deve registrar em ata. Então, porque às vezes o concurseiro pode ficar perdido, sem saber para quem eu reclamo, de que maneira o meu reclamo pode vingar no futuro próximo para eu poder alicerçar e fundamentar um pedido de anulação. Como é que ele faz isso? Ele tem que fazer constar em ata. Se não fizer constar em ata, não vai existir. A ata é, digamos, o início da materialidade, né, da irregularidade que ele alega. Não quer dizer que o que ele constou em ata porque aconteceu, é verdadeiro, mas a ata vai abrir a possibilidade de investigação. E como é que ele faz? Isso mesmo. Ele tem que levantar a mão e pedir para o fiscal da sala, certo, que venha ali na sala um coordenador da comissão de concurso. Cada concurso tem uma comissão e a comissão é obrigada a delegar para alguém
exatamente esse trabalho. Tem um representante em cada escola. Em cada escola. Então ele tem que pedir isso, é o direito do concursando. É o direito dele, é o direito dele. E ele tem que exercitar esse direito de acordo com o prevê a legislação a esse respeito. Senão não vai adiantar nada. Não, porque é o seguinte, chegou um pacote de prova aberto na sala. Tá? O que ele tem que fazer? Eu sei que é difícil, o cara tem que lembrar da matemática, tem que lembrar do português, tem que lembrar de conhecimento bancário. O cara trouxe a caneta, o cara está com a identidade, o cara está com o cartão, o cara já se identificou, o cara está sentado. E ainda ele tem que atrapalhar o concurso dele, porque não tem como não ficar nervoso na hora de chegar e dizer: eu quero aqui na sala o representante da comissão, porque eu quero fazer um registro em ata de que esse pacote entrou aberto. Eu já ouvi concursando dizer para mim assim: Paulo, eu vi, mas eu pensei no meu concurso, sabe? Eu estava muito bem preparado, que eu pensei na hora assim: não, deixa isso aí, que eu vou fazer essa prova desse pacote que está aberto e vou sair melhor de eventual pessoa que recebeu uma prova antes. Sim, tirou xerox. Bom, aí fica para cada um. Fica aí para cada um. Mas se tu quiser fazer, se tu achar que tem que fazer, tá fazendo a prova, o caminho é esse. O caminho é esse e depois vamos conversar. Depois vamos trocar ideias, procura, né, que a gente vai fazer alguma coisa. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Pessoal, uma mensagem para o pessoal que vai fazer prova. Ou o Zé, quer colocar mais alguma coisa da matemática? O Zé, resolve uma conta para nós, Zé. Não, eu acho que a mensagem... Zé, quantas o cara tem que acertar da tua prova para passar? Não, é que na verdade o classificatório, eles não podem zerar, né? Não pode zerar. Aí tem uns que já estão fazendo planos de não zerar, marcando tudo na mesma, né? Mas é que aí... É kamikaze o cara, né? É bem kamikaze. O que eu notei para os próximos concursos, ou quem está nos ouvindo que não vai fazer esse concurso, mas vai fazer outros, o que eu notei, claro, principalmente na minha matéria, é o aluno que se agarra, sei lá, da cadeira, sei lá, se tu vai num carro em alta velocidade, ele se agarra e cada vez se agarra mais e vai ficando nervoso. Então, ele quer decorar. Então, alunos velhos, meus alunos aí, né, chegam e dizem: não, quando tu explicar, explica só de uma vez, não explica da segunda forma, porque com uma tá boa. Então, notadamente, eles querem apenas saber o mínimo para quê? E aí pergunta: e é sempre assim? Enquanto o aluno não se entregar a nós, como eu digo, né, naquela entrega espiritual, de entender, deixar que eu... Porque aí eu digo olha, vai para algum cara que só ensine com fórmula, então. Porque quando eu trago ele, vamos pensar, para mostrar que aquilo pode ser entendido e não decorado, porque senão o HD cerebral tem um limite, tu não pode dar tudo decoreba. Isso aqui, quando é aqui, esta é a dica. Pô, então ele vai viver uma pilha de dica, como tomar pílula em vez de comer comida, né? Então esse aluno, ele vai ficar ainda vários anos na nossa volta, se ele não tiver essa coragem. E como é que ele faz o teste se ele está entendendo ou não? Não exige prática nem habilidade com os outros. É só tentar explicar para alguém. Pode ser para a avó, pode ser para a tia, pode ser para o colega. E para o colega ele pode explicar. Não, ele é meu concorrente, então eu não vou explicar. Duplamente castigado. O primeiro, porque os deuses castigam por egoísmo. E a segunda coisa é que se ele não explicar para um colega, ele deixa de aprender. Porque quem mais ensina, mais aprende. Então ele só vai se dar conta que está faltando alguma coisa quando ele vai tentar explicar. E aí ele diz: mas eu estou travado, não estou conseguindo te explicar. Ele só sabe explicar se for decorado, mas de explicar, aí ele não consegue. Então, se ele fizer esse teste e ver que não está conseguindo explicar aquilo, é porque ele precisa rever os seus conceitos, se não for para esse concurso, para o próximo. Mas esse método, que eu chamo método do maior esforço, né, é um método que fica para sempre, nunca mais tu esquece. E aquele método da decoreba, eles se sentem seguros e eles vão ser, nem vão para Libertadores e nem vão ser rebaixados, fazendo uma analogia com... Mas ele quer os primeiros lugares, e para ter os primeiros lugares,
ele tem que ser capaz de ensinar, de me corrigir, por exemplo, quando eu erro alguma coisa, será coisa. Hoje os caras dizem, Zé, ali tudo. Não, tem que dizer, ô nobre colega, você cometeu um. Porque o aluno no fim do curso ele já tem que estar me chamando de colega, porque eu quero que ele seja. E ele tem que me, como diz no espanhol, retar, né? Me corrigir. Zé, tu errou, porque eu preciso da confiança dele, que ele tenha confiança em dizer, Zé, tu errou. Não, Zé, será que tu não errou? Não, obrigado, tu tem que dizer, Zé, tu erraste, porque tu viu que tu errou. Por que não exercitar essa autoconfiança, entendeu? E o aluno tem que ter essa capacidade de falar com toda tranquilidade, Zé, ali tu erraste, ó. Em vez de tu fez tal coisa, tu multiplicou errado, erraste uma conta, ou, né? Então isso aí é aquela história velha de que o discípulo tem que superar o mestre. E, na proporção, só de eles me corrigirem com confiança, eu já me considero que eles conseguiram me superar. Então, ótimo. Então, isso é. Desan, o que tu deseja pro pessoal? Cuidado aonde? Português, pegando aquilo que o Zé disse também, quando houver uma questão difícil, pula a questão difícil. Porque o aluno que tenta fazer a questão difícil, às vezes fica 10 minutos naquela questão que é difícil de fato, fica irritado, nervoso, e a questão próxima, que seria de criar, seria uma barbada, ele já está cego, já está nervoso, já está louco ali, fora de si, já erra a questão fácil. Então, pula a questão difícil e faz depois. Eu sempre digo assim, em termos de português, ele vai fazer muitas leituras do texto, porque todas as questões remetem ao texto. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, aquela questão que era difícil, depois ele já fez muitas leituras, se torna fácil até. Houve um detalhe que ele não tinha visto, né? Então, pula a questão difícil e faz depois. É a principal dica que eu dou em termos de FDRH. Não há, assim, eu digo assim, quando me perguntam, professor, são 15, eu tenho que fazer quantas? Olha, é difícil, a gente tem que ver primeiro o nível da prova, né? Se mantiver no mesmo nível das provas tradicionais que essa pessoa está fazendo, vamos dizer assim, para passar, são 15 questões, 12 para cima, né? Se for uma prova mais difícil, pode ser menos. Eu lembro uma vez, secretário de diligências, não lembro o ano exatamente, né? Mas daí teve informática, 10 questões. Aí a maioria fez 6. A maioria não, desculpa. Alguns fizeram 6, né? E estavam decepcionados. Ah, que horror, eu só fiz 6, eu só fiz 6, só fiz 6. 6 foi o máximo. Então quem fez 6 foi muito bem. Daí logo depois teve uma outra prova de informática também, quase todo mundo fez 9 ou 10, de 10 questões. Felizes, mas todo mundo gabaritou aquela prova. Então se eu fiz 9 eu fui mal, né? Então tem que ter um parâmetro, né? Então isso aí é relativo, não fica preocupado em gabaritar, que às vezes só piora a situação. E o seu? Pois é, o que eu vou falar agora para o pessoal que está na reta final, assim, chegando já ao momento da prova? É pensar que depois do Banrisul vai vir outro concurso, para quem já não é o primeiro concurso, já está mais ou menos entendendo como é que funciona. Mas é exatamente. Qual é a lógica? Muitos já perguntaram assim, professor, a prova do Banrisul dia 13, né? Depois eu não sei se eu faço MP ou INSS. Calma, primeiro faz o Banrisul. Depois tu pensa. Não, mas é que o cara que estuda para concurso, ele é assim, o cara está cozinhando almoço, está pensando na janta. Sim. Então, ele nem almoçou ainda, mas já está pensando na janta. Então, o cara vários alunos me perguntaram assim, tá, o que eu faço? MP ou INSS? Não, mas isso aí é bom para eles irem tranquilos, porque aí eles não vão desesperados, eles vão com esperança, mas sem desespero, porque sabe que tem uma continuação. Então isso dá o equilíbrio importante, porque senão eles jogam todas as... Tem cara que diz, se eu não passo agora, eu não sei o que eu faço. É verdade. Não vai parar, claro. A ideia é que quem está começando a entender que é assim. Claro. Aquela mecânica de chegar no dia da prova, ver aquele pessoal todo lá, todo mundo com cara de nerd lá, outros, né, não sabem o que está fazendo ali, um monte de gente estudando, o pessoal sabe se estuda, se não estuda, mas isso tudo faz parte da prática. Isso que tu falou, Paulo, da sala de aula, do fiscal, chegar com a prova, botar no quadro, horário de início, horário de término. Então, isso para quem nunca fez prova é uma novidade e é um elemento complicador, porque tudo gera uma tensão a mais. Agora, depois de ter feito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, essas coisas deixam de ser novidade. E aí, a novidade mesmo é a prova. E a prova não necessariamente a matéria, porque a pessoa já está estudando matemática para um concurso, estuda para outro, português para um concurso, para outro, e para de ser novidade. Então,
passo para quem está começando, e tem muita gente, e Banrisul é um concurso que tradicionalmente atrai bastante gente que está começando no mundo dos concursos. Tem que pensar assim, que é o primeiro passo de uma caminhada, até porque a pessoa pode entrar no Banrisul, entrar no Banrisul, e daqui a pouco resolver fazer outro concurso, para outro cargo, para outra coisa, né? Apesar de lá dentro poder desenvolver uma carreira também bem interessante, né? O presidente do Banrisul é um funcionário concursado, então, e a pessoa entra, não tem concurso para gerente, para tesoureiro, para nada, entra lá como funcionário, ali como todo mundo, e à medida que vai mostrando competência e vai desenvolvendo, vai galgando postos, que pode chegar até a presidência, que é o caso agora do Que bom, né? Porque da outra vez, muitas vezes não. Era um cargo, daí a pouco chegava lá e vinha. Então, é boa notícia, não sabia. Então, é isso aí, a dica é essa, aí tranquilo e com fé. Hoje pela manhã, aqui veio uma menina e me chamou. Eu disse assim, Sr. Paulo, por favor, vem aqui um pouquinho. Tu não quer entrar? Eu disse, não, vem até aqui um pouquinho. Aí quando eu cheguei perto dela, eu disse assim, me dê um abraço, porque eu tomei posse ontem na URGS. Que legal. Eu disse, poxa vida, aí abracei ela e tal, aí o professor Marcelo também estava por aqui, abraçou ela. Ela chegou e disse, eu sou aluna do TRE, eu vou fazer o TRE. E eu já tenho um outro concurso, ela tinha falado agora, não me lembro aonde, parece que era uma prefeitura aí do interior também, que ela tinha feito e passou. Ainda a de Joinville está aberta, né? Não, já tinha passado no concurso. Já tinha passado. Então, isso que nós estávamos falando agora há pouco, do concurseiro não parar de se preparar. Depois ele escolhe. Escolhe, é uma gaveta que tu vai abrir e vai escolher isso aí a gente tem provas disso, a gente tem história disso, a gente tem muita realidade em cima disso. Então está chegando a MP, mais de 4 mil por mês, certo? Prova já marcada para maio, para 15 de maio, tem tempo para seguir se preparando, tem tempo até para dar uma respiradinha agora aí no Natal e Ano Novo, né? E já começar a se preparar em seguida e não parar mais, vai lá. E todas as pessoas que, vocês também têm larga experiência em preparação, todas as pessoas que a gente conheceu, que não desistiu no primeiro concurso, por ter algum probleminha qualquer, porque tu não sabe como é que tu vai chegar lá também, tem isso, né? O cara pode estar muito bem preparado, mas na noite anterior, tu não sabe o que aconteceu com ele. Às vezes tem um problema de família, alguma coisa, recebeu uma notícia ruim, esse cara chegou, essa guria vai chegar mal nessa prova. E às vezes até tem uns que não conseguem nem ir à prova. Às vezes tem gente que bota fora um concurso, às vezes até no deslocamento, escolhe mal a forma de se deslocar, submete a pegar uma carona, o carro dá problema, dá tranqueira, enfim, não consegue entrar. Então a pessoa desiste, não era para mim. Eu acho que não é por aí. Eu acho que para concurso não era para mim. Eu já vi tanta coisa, mas tanta coisa assim que respondeu ao contrário disso. Que a pessoa que não desistiu até hoje de concurso, ela segue fazendo concurso e chega um momento que começa a emplacar e dá certo, emplaca e dá certo, emplaca e dá certo. Então, para quem vai fazer essa prova, eu desejo uma excelente prova do Banrisul, não é? Nesse próximo domingo, e que se tu tens alguma fé, alguma coisa, deve ter sim, que todo mundo tem, chama que vai estar do teu lado, seja o que for. Como eu digo sempre para todo mundo, levanta as mãos para cima, ou fecha os olhos, ou dá 3 batidas no chão, alguma coisa tu faz, daquilo que tu acredita, que essa coisa vai estar do teu lado e vai canalizando energia. Exatamente, e vai te auxiliar. Uma boa prova para todo mundo. É isso aí, pessoal. É isso aí. Até o próximo sala aí para vocês. Tchau. Tchau. Tchau a todos.